dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse podcast, mas sabe que você vai ser muito bem-vindo. Nossa convidada especial do dia, da noite ou da tarde, Marlene de Mello, uma das mulheres que educou a maior parte dessa linda cidade, Petrolina de Goiás. Agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu recebi o convite dos alunos do terceiro ano para estar participando desse podcast, fiquei muito feliz. E assim, a minha história é da educação, a vida inteira, né? Então, vários jovens, vários profissionais, várias pessoas passaram pela minha vida, né? Tanto lá no colégio quanto aqui na escola. E a gente está aqui para colaborar com vocês, para aquilo que for necessário. Assim, a minha palavra sempre é assim. Eu estou sempre de prontidão para aquilo que me chamam, para aquilo que me convidam, para aquilo que precisam de mim. Bom, tia Marlene, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora e eu espero que a senhora responda com sinceridade. Claro. Obrigado, parte. Bom, eu acho... Me conta um pouco como começou a história pessoal, familiar, como veio a ideia que eu vou começar na área de educação. Como que começou essa história? Então, a minha família é bem humilde, trabalhadores rurais da roça. Mamãe é mineira, papai é goiano. E minha mãe veio bem criança para Goiás e casou muito novinha e a gente viveu a vida inteira na fazenda Pantanal. Os meus pais muito simples, mas a minha mãe muito inteligente. Então, a minha mãe foi uma pessoa que para a época dela, ela se destacou. E ela sempre falava, olha, minhas filhas, nós somos 4 irmãs e depois um irmão mais novo, minhas filhas vão estudar. E ela sempre teve um sonho de que a gente estudasse. Com 8 anos de idade, eu vim para Petrolina, ela trouxe a gente para estudar, eu e minhas 4 irmãs. Meu irmão era pequenininho, ficou lá na roça. E a gente ficou em casa de avó, aquela história, né? E já fui para o Colégio Santa Catarina, desde 8 anos de idade. E ela sempre quis o melhor para a gente. Não foi fácil, o colégio era particular. Eu mesma limpava a escola, ajudava a limpar a escola para pagar os meus estudos. Nunca tive nenhum problema com isso, limpava tranquilamente. E graças ao empenho dos meus pais, que quis que a gente estudasse, é que graças a Deus nós formamos 4 professores. Então somos 4 irmãs, 4 professores. Hoje nós 4 estamos aposentadas, todos na educação. E a minha trajetória foi essa, pais preocupados, que queriam uma vida melhor pra gente. Então foi assim que nós, graças a Deus, vencemos. Né? Já que a nossa principal, como é que eu posso falar? O nosso principal objetivo aqui é sobre o Dia da Mulher. Quem que a senhora acha que a senhora seria se a senhora não tivesse total apoio da grande mulher, que no caso foi a mãe da senhora? A senhora acha que a senhora conseguiria se tornar essa mulher independente que a senhora se tornou hoje? Não. Eu acho que a influência da minha mãe na minha vida foi fundamental. Primeiro, porque ela falava assim, olha, eu quero que vocês tenham uma vida mais tranquila, que vocês aprendam a se virar, porque caso um dia a gente falte, você vai ter pai e mãe para a vida inteira, vocês vão sobreviver com menos dificuldade do que nós aqui na roça. E sem a minha mãe, eu acho que não. Talvez eu estaria na roça, não sei, porque claro que a vida na fazenda hoje é bem mais tranquila também. Não é aquela vida sofrida da época da minha mãe. Mas eu não seria pessoa sem a minha mãe e sem a formação que eu tive no Colégio Santa Catarina, com as irmãs, que naquela época era diretamente com as irmãs religiosas, sem essa formação eu não seria a mesma pessoa. Eu sempre afirmo, até nos eventos do colégio que me convida, eu falo, olha, sem a minha família, sem a pessoa da minha mãe e sem o Colégio Santa Catarina, eu não seria a mesma pessoa. Com certeza não. Talvez eu teria, ficado lá pela fazenda, né? Sei, mas eu não seria o que eu sou hoje. Complementando, profissionalmente. Profissionalmente. Bom, eu acho que a senhora já respondeu a nossa segunda pergunta, que se a senhora já teve alguma experiência como estudante do Colégio Santa Catarina, a senhora poderia destacar mais um pouco dessa experiência da senhora no colégio? Olha, a minha experiência no Colégio Santa Catarina é muito bonita, porque eu fui para lá com 8 anos e eu sempre comento, eu não sou uma pessoa inteligentíssima, porque existem pessoas inteligentíssimas, mas eu sempre reconheço meus cursos. Eu sempre fui esforçada.
Aí eu fiz o primário naquela época, fiz o ginásio e comecei a fazer magistério. Quando eu estava no segundo magistério, tinha uma freira que era coordenadora e ela olhou as meninas do magistério. Uma professora se casou e teve que mudar e ela me convidou, eu com 17 anos e fazendo o segundo magistério, eu nem tinha terminado, para assumir uma turma de segundo ano primário. Então, assim, foi muito bom, foi um sonho. Eu pensava, gente, eu estou de segunda série, vou ser professora no colégio. E aí eu assumi essa turma, ela me ajudou muito. E eu fiz, já fui professora no segundo magistério. Aí daí para lá, para cá, eu fiquei no primário 4 anos, fui para a faculdade, aí já fui trabalhar com o magistério do colégio, professora do magistério. E fiquei um tempo no magistério, depois meus últimos 14 anos na coordenação pedagógica. Então, assim, a minha história profissional é o Colégio Santa Catarina. E eu vejo hoje o Colégio Santa Catarina como cartão postal, como uma riqueza da cidade. Eu tenho a minha escola aqui, foi um sonho que deu certo, que eu abri, mas eu nunca esqueci da minha raiz, do meu começo, que foi lá no Colégio Santa Catarina, e com as irmãs, com quem até hoje eu mantenho uma amizade muito grande e, assim, uma gratidão também imensa, porque elas, assim, têm uma parceria, uma parcela na minha formação, assim, muito grande que eu não posso deixar de lado, né? Então, a gente tem que reconhecer, e se eu estou na educação até hoje, foi a convite da irmã que me chamou, que me colocou lá dentro, ainda bem novinha, né? 17 anos. Então, foi muito bom. E acho que é uma riqueza que nós temos no Colégio Santa Catarina. Tem que preservar, tem que valorizar, porque é cartão postal da nossa cidade. É, vamos dizer assim, Petrolina, como você perguntou, né, que seria assim a minha mãe, Petrolina sem o Colégio Santa Catarina não seria a mesma cidade. Eu falo isso assim de coração mesmo. Eu até escuto várias pessoas de outras palavras, de outras cidades falar que eles, na época deles, eles vinham para Petrolina para estudar. Eu já escutei vários relatos de meus avós, eles têm muita amizade com pessoas de fora, Nova Veneza, Nova Veneza eu acho que não, mas Santa Rosa eu tenho certeza. Eu escutei um senhor falar que ele vinha para Petrolina para estudar no Santa Catarina. Na nossa época de magistério vinha de Santa Rosa, vinha de São Francisco, assim, essa cidade da Molândia. Então, à noite, funcionava, era muito aluno. E vinha alunos de todas essas cidades para cá, para poder estudar aqui. Inclusive, eu assim, conheço muita gente de São Francisco, de Santa Rosa, que formou no ensino médio aqui em Petrolina. Vinham de lá. Tia Marlene, como iniciou a sua atuação profissional? E como isso interferiu na sua vida atual? Bom, a minha iniciação profissional foi como eu te falei. Foi lá no Colégio Santa Catarina, ainda estava no segundo magistério. Eu queria ser psicóloga, na verdade eu queria ser psicóloga. Sonhava, naquela época minha lá de menina adolescente, na psicologia, estava começando a fluir, a florescer, e eu falava, mãe, eu quero ser psicóloga. Aí, quando eu fui prestar vestibular, só tinha na católica. Eu não tinha condição financeira de assumir, de pagar. E a mamãe falou, minha filha, a gente não tem condições, tem que ter pé no chão. Então, vamos ver outro curso, você já está dando aula, então... E aí a irmã que me convidou falou assim, você vai fazer pedagogia, porque você já está na educação, então você vai fazer pedagogia. E graças a Deus eu fiz vestibular na época, na Federal, passei na Faculdade Federal, e daí para lá não tive dúvida. Eu quis ser professora mesmo e deixei de sonhar com psicologia e fiz pedagogia, não me arrependo. A pedagogia, ninguém enriquece sendo professor, mas assim, o que a gente consegue amadurecer, aprender, sabe, é muito bonita a história da gente. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim, no Colégio Santa Catarina, por exemplo, quantas pessoas aqui de Petrolina, mas são muitas, que eu passei pela vida delas e elas passaram pela minha. E aqui na minha escola, que tem 40 anos, então assim, você já passou por aqui, quantas histórias de vida que a gente poderia enumerar, assim, que deu certo, e que a gente tem, assim, aquela sementinha que a gente jogou, que a gente plantou. Então, assim, a gente sofre influência, mas a gente também influencia, né? Então, a vida da gente é assim, essa troca. Então, por exemplo, na sala de aula, tanto a gente ensina como a gente aprende. É uma troca. Então, é gratificante. Não está fácil.
Hoje, por exemplo, se eu falasse, olha, eu gostaria de dar aula para adolescente, talvez eu não daria conta. Mas que é gratificante. Então é muito bom. Se eu tivesse que voltar atrás, recomeçar, eu recomeçaria, faria as mesmas coisas. Talvez de forma diferente, algumas coisas, mas eu seria professora. Eu não me vejo em outra profissão. A senhora ama o que a senhora faz? Eu amo o que eu faço. Gosto, tanto que eu estou aqui até hoje, né? Então eu falo assim, a escola é isso aqui. Eu não vivo disso aqui. Né? Infelizmente eu tenho 50 e poucos alunos. Assim, não dá para viver só daqui. Né? Graças a Deus eu tenho outra fonte de renda que é lá do colégio, né? Aposentadoria. Mas assim, é compensador. A gente se sente realizado. Bom, tia Marlene, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou durante a vida toda da senhora? Bom, no começo, aquela insegurança, né? É um desafio. Você pegar uma adolescente, 17 anos, eu achei assim que foi desafiador. Mas toda a vida eu gostei de desafio. Mas eu tive assim muita ajuda, muito apoio. Assim, eu poderia até citar nomes, mas eu tenho medo de ser injusta com essa questão de citar nomes. Mas assim, o desafio maior, além desse começo de insegurança, de medo, foi quando eu fui para a universidade. Porque naquela época, mesmo sendo uma federal, mas as despesas eram grandes, nós não tínhamos ajuda de nada. Então naquela época era um grupo que eu poderia citar também, de professoras do colégio, que iam para Goiânia. A gente ia para Goiânia porque era lá que tinha faculdade na época. Isso em 1980. Eu fiz faculdade de 80 até 84. Então, assim, era desafiador. Levantar 4 horas da manhã, pegar um ônibus na rodoviária e ia para Goiânia, você não sabia que hora que você ia voltar e chegar, e você tinha que chegar para trabalhar à noite. E a grana curta, né? Porque você pagava um ônibus, tinha que comprar livro, era cheque, era tanta coisa. E assim, não foi fácil. E junto comigo nós tínhamos umas 11 amigas. E depois eu tive uma brilhante ideia, vamos numa Kombi. Aí foi quando a gente chegou numa Kombi e que levava a gente para poder. Aí ficou mais tranquilo. Mas tudo éramos nós que tinha que fazer. A gente não tinha ajuda. Hoje eu falo assim, gente, o jovem hoje ele tem tudo nas mãos. Né? Então, assim, até um recado, né, para valorizar isso. A prefeitura tem ônibus, pega na porta, deixa na porta. Tem. Aí a pessoa fala, o aluno faz Enem, o jovem faz Enem, ele consegue bolsa de estudo. Na minha época não tinha nada disso. Então, cursar uma universidade na minha época era muito desafio. Tinha que ter muita força de vontade. Tanto que eu fui uma das primeiras professoras, eu junto com 4, 5 colegas minhas, a ter curso superior no colégio. Então, eu poderia estar a Tia Lossa, a Banzerê, a Amélia Fernandes, a Valquíria, o Célio. Então, era esse grupinho que enfrentou o desafio. Mas não foi fácil. Fomos, assim, as pioneiras em cursar uma universidade para poder trabalhar na escola. Foi um desafio muito grande. E aqui, assim, a questão financeira, né? Então, o professor, ele ganha, acho que o professor ganha o suficiente, assim, para... não é valorizado, infelizmente. Isso é verdade. A gente tem que viver um pouco, assim, de sonho, por amor à profissão, senão a gente não continua, não. Eu costumo dizer que o Brasil é um país onde ele não valoriza os educadores dele. Eu já escutei várias pessoas falando isso. Eu sou um concurseiro nato, eu acho que a senhora já deve ter visto algumas postagens minhas. E eu percebo isso, que tanto que a população desvaloriza os livros, os professores, as professoras. O Brasil, infelizmente, não sabe valorizar a educação em primeiro lugar. Eu acho que com essa evolução da tecnologia rápida demais a conta, assim, porque eu não sou contra, eu acho que a tecnologia ela tem muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Por outro lado, veio, assim, dificultar muitas coisas. Porque o jovem hoje, assim, estou falando assim, tem as exceções, vocês, né, no caso, mas eles acham que pode tudo, que sabem tudo, e que nem precisa do professor, talvez, para aprender. Acho que, né? E, na verdade, a desvalorização tem aumentado cada dia, né? Cada dia está pior. E isso é muito triste. Porque os outros falam assim, será que o professor um dia vai acabar? Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar um momento assim, falar, agora todo mundo vai estudar sozinho, não precisa da escola, não precisa do professor. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas é preciso repensar
valorizar esse valor. Ele precisa ser mais valorizado. Eu acredito que realmente a gente tem que trabalhar muita questão de valores com a juventude. Os professores que eles educam a gente a ensinar a ler, a escrever, mas eles também ensinam o caráter. A senhora mesmo foi uma mulher que me deu a maioria do caráter que eu tenho hoje, foi a senhora que me passou esse caráter. Oh, muito obrigada. Porque eu lembro, eu era bem custoso quando eu estudava aqui. Eu tinha eu e minha turminha, nós era bem custosinho, mas a senhora pegou firme com a gente, a senhora foi e deixou nós bem adoradinhos. Bom, qual foi o momento mais marcante da vida da senhora? Momento marcante? Isso. Nossa, tem tantos, mas esse ano passado teve um momento que eu achei assim, maravilhoso, que foi a celebração, a missa de 40 anos da escola. Nós fizemos um evento e fizemos uma celebração muito linda, celebrando os 40 anos, né? Então a gente teve assim, nós revivemos assim, cada ano dessa história, foi bem bacana, eu fiquei bastante emocionada. Até porque eu vinha assim pensando, oh, meu Deus, até quando que eu vou dar conta, né? De ficar com essa escola, com essas dificuldades, problemas. Aí quando a gente vai chegando numa certa idade, vem problema de saúde, família, e aí eu estava assim bem desanimada. Quando eu falei, vamos celebrar os 40 anos da escola, nós começamos a organizar, eu falei, nossa gente, realmente 40 anos. Se eu contar o meu tempo, desde que eu comecei lá com a primeira turma no colégio, até hoje eu estou com 50 anos de educação. Então, assim, teve vários momentos muito marcantes, mas, assim, recentemente foi essa celebração que eu me emocionei muito, eu fiquei, sabe, foi gratidão, gente. E eu sempre falo, acho que eu, Marlene, mulher, eu tenho muito mais do que eu mereço porque eu lutei por isso sim. Mas eu acho que a gente não pode esquecer quando Deus age na vida da gente. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada. E a gratidão que eu tenho, assim, por todas as pessoas que me ajudaram ter chegado até aqui, né? 50 anos numa escola, e eu acho que é marcante isso. Tia Marlene, que mensagem a senhora deixaria para as novas gerações de mulheres? Dá uma mensagem motivacional para elas, como elas devem agir, persistir? Olha, quando eu li essa pergunta que vocês iam fazer, eu fiquei pensando, o que falar para essa nova geração? Porque a gente vê tantas manchetes, tantas coisas, que é uma geração que está um pouco perdida, muito sem perspectiva, não são todos, mas assim, uma grande maioria. Parece que perdeu a motivação. Porque eu, por exemplo, quando eu era jovem, eu já tinha sonhos e pensava, mãe, eu vou lutar por isso. E assim, até porque eu vejo mesmo gente da minha família, jovens, eu falo, gente, mas como é que pode? Eu tenho jovens da minha família que ficam 24 horas por dia no celular. E já na época de pensar no Enem, de pensar na faculdade, de pensar na profissão. Sabe? Eu sou um pessoal muito... Mas o que eu digo para as mulheres, para as jovens mulheres? Para sonhar e correr atrás dos sonhos, porque nada vem de graça, nada vem bater na sua porta de mãos beijadas, não. A vida da gente é luta. Então, a primeira luta é pelo respeito. Hoje eu já vi tanto feminicídio, tanto desrespeito. E quando eu falo da luta pela mulher, essa luta por igualdade, mas a gente não pode esquecer a nossa essência, que é diferente da essência masculina. Então, a nossa essência ela é importante. Então, nós temos que lutar, sim, por respeito, por direitos profissionais, por direito à questão da liberdade, por tudo, sem esquecer a nossa essência feminina. E realmente correr atrás dos sonhos. Nós não podemos desistir do sonho, porque o sonho, ele impulsiona a gente. Então, se você não tem sonho, você não tem vida, não tem por que viver. E a gente vê tanta coisa ruim acontecendo pelas pessoas perderem, sabe, assim, a vontade de sonhar, de lutar pelos sonhos. Eu, por exemplo, na minha idade, eu ainda tenho sonhos. E vou lutar por eles. E é isso que eu falo para todas as mulheres, principalmente essas meninas jovens, inteligentíssimas, bonitas, que estão aí, né, começando, sei lá, na adolescência, na juventude. Lute pelos seus sonhos, não desista não. Porque desistir de sonhar é desistir de viver. Nós não podemos desistir. E que a vida é maravilhosa, gente. Nossa, a gente vê coisa ruim acontecendo, eu fico, meu Deus, por quê?
Porque viver é muito bom. Independente de tudo, assim, dos contratempos, a vida é bela. E eu gostaria também de deixar uma mensagem para a gente nunca esquecer que nós somos criados por Deus à sua semelhança. É para ser feliz. Então, é buscar a felicidade, é ser feliz. E é isso. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro. Veio uma pergunta na minha cabeça e eu pensei em fazer ela para a senhora. Que conselho a senhora daria para... Porque nós sabemos que o mercado de trabalho hoje é muito dividido. Isso daqui é para mulher, isso daqui é para homem. O que a senhora daria de conselho para mulheres que tentam ser, por exemplo, uma mecânica, uma policial rodoviária federal, uma policial militar, uma bombeira, eu não sei ao certo se tem bombeira, quem tem? Uma bombeira, o que a senhora daria de conselho? Eu acho que a gente tem que correr atrás de sonhos. Se ela sonha em ser mecânica, ela tem, hoje em dia, frentista, mecânica, motorista de caminhão. Eu acho super bacana quando eu vejo uma mulher naqueles carretos, aqueles caminhões lá dirigindo. É bem bacana. Eu acho que não existe essa diferença se a pessoa sonha, se a pessoa tem vontade, ela tem que correr atrás dos sonhos. Ela consegue. Porque a questão de força física, é claro que a mulher é bem mais, como é que eu diria assim, frágil, né? Então, em termos de fragilidade, é claro que a mulher não pode medir força com o homem, mas se ela tem um sonho, ela consegue sim. Eu acho que tem que correr atrás do sonho. Seja qual for a profissão, seja qual for, policial, bombeira, mecânica, dentista, sei lá. Né? Então, ela tem que correr atrás dos sonhos. Bom, se sonhar e correr atrás, vai conseguir. Sempre consegue. Sempre consegue. Bom, Tia Marlene, as minhas perguntas acabaram. Eu agradeço muito a senhora ter reservado um tempo pra gente, ter nos recebido como a senhora recebeu. A senhora é uma das grandes mulheres que eu conheço nessa cidade. Muito obrigada. A senhora, a escolinha da senhora e a senhora, eu acho que a senhora também é como a senhora falou do colégio. Falou de Petrolina, já vem o colégio, já vem a escolinha da senhora, já vem a senhora, porque a senhora querendo ou não, mas eu imagino a senhora sempre quis. A senhora formou muitas pessoas nessa cidade. A senhora formou não só a educação, mas o caráter das pessoas. Eu queria aqui também agradecer a nossa professora Gisele, que disponibilizou a gente em fazer esse trabalho. A minha equipe está aqui comigo, o Mateusão, a Helena, os nossos dois editores, que é o Júlio mais a Elisa. Infelizmente eles não puderam vir, mas eles vão fazer o serviço dele e vai ficar muito bom. Bom, pessoal, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem agora. Espero que vocês assistam tudo, porque os conselhos que essa grande mulher deu para vocês, eu imagino que merece a atenção de vocês. E obrigado por assistir. Tá, muito obrigada. Vocês alunos do Colégio Ana Catarina. Corra atrás dos sonhos de vocês, tá? Vocês vão conseguir. E vão ser felizes. Tá certo, Marlene. Ó, se ficou ruim, se você quer gravar de novo,